eu sou a Maíra Medeiros, eu sou Nunca Te Pedi Nada e hoje vai ter um Tente Não Rir. Hoje a gente vai tentar não rir das pessoas que preferem acreditar em teoria da conspiração do que na ciência. Antes de começar esse vídeo, se você tá aí na sua quarentena, tá querendo, sei lá, de repente, ler alguma parada legal, por que não ler o meu livro? Este livro é coisa de mulher, que já está na pré-venda, você ganha desconto e também um card assinado pelas minhas mãozinhas. Eu passei álcool gel antes, tá, gente? É só você clicar no link que está aqui na descrição. Vamos agora. Olha, Brasil, eu fico cada vez mais impactada com a criatividade das pessoas pra criar teorias da conspiração, gente. Teoria da conspiração é uma coisa muito louca que as pessoas, elas pegam um fato aqui, outro fato ali e conectam esses dois fatos com uma história muito maluca. E aí faz as pessoas acreditarem de tão maluca que é essa história. A gente tá em momentos de quarentena por causa do coronavírus. É nessa hora que aparece um monte de coisa maluca, um monte de explicação sem nexo. E a gente vai tentar não rir / não chorar por saber que tem gente que acredita numas maluquice, ao invés de, tipo, mano, ir em fontes confiáveis e entender de fato o que é o coronavírus. Mas você deve estar falando, nossa, Maíra, deve ser só uma galera, tipo assim, uma galera muito, tipo, viajante. Imagina, não deve ser uma galera importante que pensa assim. Amadas, a gente vai aqui, ó, começar com ninguém mais, ninguém menos do que o filho do presidente da República falando o seguinte: quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Dá vontade de chorar nesse Tente Não Rir? Porque, cara, se você não sabe, o rolê da China, do coronavírus ter saído da China, não tem absolutamente nada a ver com isso que ele fez. Lembra daquele rolê que eu falei que pegou uma história aqui, outra aqui, conectou de uma maneira muito bizarra? Então, foi exatamente o que ele fez. A verdade é que é o seguinte, gente. As gripes, elas iniciam, na maioria das vezes, lá na China teve SARS, teve a gripe aviária e etc. Porque há muito tempo atrás, acho que na década de 50, na China, eles passaram um grande problema de fome. Muitas pessoas estavam morrendo de fome, porque eles eram obrigados a dar pro governo tudo aquilo que eles produziam, menos animais silvestres. E foi aí que na China começou a comercializar animais silvestres e exóticos para poder comer. Mas a gripe não vem do processo de comer os bichinhos, não. Ele vem justamente porque na hora de vender esses animais eles ficam expostos em péssimas condições de higiene. Tendo contato entre um e outro, é nessa hora que os vírus, eles se transformam em vírus muito poderosos. A pessoa vai lá, uma pessoa que tá com uma imunidade baixa, não sei o que, vai lá, pá, o vírus entra nela e ela vira o paciente zero, ou seja, a primeira pessoa com aquele vírus. Tem um filme já meio antigo de 2011, eu acho que se chama Contágio, e ele mostra mais ou menos como é que se forma isso, tá? Então, hoje em dia, tem um vídeo que tem aqui no canal, que é o Perguntas que Fazem para um Brasileiro que Mora na China, que eu fiz com o Ivory, que ele mora na China, e ele conta pra gente que esses mercados de animais exóticos e silvestres, que é tipo, mano, é sangue, é cocô de bicho, é todas essas coisas assim, é uma parada quase que inexistente na China hoje em dia. As pessoas não consomem mais esse tipo de coisa, justamente porque agora eles têm acesso a outro tipo de alimento e também eles têm mais dinheiro hoje em dia. Naquela época, gente, o ditador que ditava tudo lá na China se chamava Mao Tse Tung e ele realmente, assim, cagou muito pra galera e eles viviam em extrema pobreza, diferente do que é hoje em dia. Assiste aqui esse Perguntas que Fazem para, que você consegue ter uma noção bem realista do que é a China hoje em dia, tá? O que essa pessoa tá falando aqui, que a culpa é da China e a liberdade seria a salvação, ele tá querendo dizer que se a China deixasse de ser comunista, ela não ia estar passando por isso hoje. Então a gente já viu aqui que ele não sabe nada de como o coronavírus chegou, né? A gente não tinha nem tá dando opinião, não pesquisou. Enfim, aí agora a gente tem... Eu não tenho como começar isso sem rir, porque pra todo mundo que eu conto isso, que não mora no Brasil ou que não é brasileiro, a pessoa ela fica tipo assim, como assim isso aconteceu? Em pleno crescimento do coronavírus no mundo,
chegou e a entrada dele no Brasil era assim, as primeiras movimentações pra você ficar em casa, pra você iniciar uma quarentena, houve um chamado para manifestações. E o mais bizarro é que essa manifestação, o nosso presidente falou que ele era pró-Brasil, eu acho que foi assim que ele falou, né? Pró-Brasil. E aí a gente tem aqui uma parada bizarra, que é uma foto disso, que é assim, a corrupção no Congresso e STF juntos matam mais que todos os vírus. Eu sinto vontade de olhar pra essas pessoas e falar assim, olha, eu realmente espero que os vírus não matem, porque senão vocês, tipo, já estão assim numa situação de muito perigo, meus queridos. Vocês estão aonde? Em aglomeração de pessoas, onde vocês não deveriam estar. E essa, assim, foi essa manifestação, assim, que o Bolsonaro saiu com suspeita de coronavírus e deu a mão pra todo mundo, pegou o celular pra tirar selfie. Meu Deus, as pessoas quando escutam isso falam assim, mano, sério? Ninguém fala nada disso? Sim, as pessoas falam, e por isso que tem panelaço todos os dias. Essa frase que o cara tá falando aqui é uma coisa muito bizarra, justamente porque foi uma manifestação que tava falando pra fechar o Congresso e o STF. Se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar muito rapidamente, muito por cima, tá? O STF, ele é o Supremo Tribunal Federal. O que o STF faz, gente? Ele olha pra ver se tá todo mundo aí cumprindo com a Constituição do Brasil, se tá todo mundo fazendo seus direitos e seus deveres certinho, incluindo a presidência, incluindo o Congresso, incluindo os deputados, os presidentes, os governadores, todo mundo. Então aí a galera tá olhando ali pra ver se tá todo mundo ok. Quando você vai contra a Constituição do seu país, tem alguma coisa errada aí, né, gente? O nome disso seria ditadura. Então quando alguém briga contra o STF, é uma pessoa que não quer ninguém vigiando pra ver se as pessoas estão fazendo as coisas corretas. Sinal de que estão fazendo coisas erradas, sinal de que não tá cumprindo o que a Constituição fala. E também ser contra o Congresso é uma parada muito bizarra, porque o Congresso é onde as leis são feitas no Brasil. É ali que ficam os deputados, é ali que ficam os senadores, e é dali que surgem as leis. O que deixa a gente um pouco preocupado, né? Porque o Bolsonaro ficou 27 anos como deputado e, tipo, apresentou 170 leis e só 2 foram aprovadas. As propostas dele eram horríveis. Então a gente tem essa galera toda amontoada, falando que o Congresso e o STF mata mais do que o coronavírus. Agora, vamos tentar não rir com esses 3 velhos. Ele pega e fala assim, não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Meu querido, o que você acha, tipo, da gente chegar agora e matar 5 ou 7 mil pessoas? Você vem comigo? Mas tudo bem se a gripe matar, só não vamos fechar o restaurante, né, gente? Só não vamos fechar esse restaurante, vamos deixar... O que é 5, 7 mil pessoas, gente? Deixa essa pessoa morrendo. Deixa essas pessoas morrendo enquanto vocês vêm aqui comer um hambúrguer, não é mesmo? Aí a outra pessoa, o outro velho aqui, falando assim, do jeito que estão as coisas, eu posso ter que demitir meus 22 mil empregados. Esse ser humano aqui, ele já tentou demitir as pessoas falando que se eles votassem em candidato X ia demitir. O negócio dele é que ele quer botar medo nos empregados. Deus me livre trabalhar nisso aqui, que meu pico de ansiedade já ia dar lá pra cima, né? E aí, a última aqui é o Justus, né, do aprendiz. Ainda bem que não fui, que, nossa senhora. Quem entende um pouco de estatística vai perceber que é irrisório. Dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% morre. Exatamente. Os 3 são. E o que me deixa mais chocada, o que me faz falhar nesse tente não rir, é porque os 3 são grupo de risco. Ou seja, se a gente for parar pra pensar, essas 3 pessoas, elas preferem morrer do que deixar de ganhar dinheiro. É tipo um trenzinho vindo e várias pessoas deitadas assim no trilho e uma pessoa tem um freio pra parar o trem. Aí fala tipo assim, a gente pode parar o trem, né? E ele não vai matar ninguém. Mas, como ele vai parar de funcionar, ele vai parar de ganhar dinheiro. E aí, o que que faz? Se são esses 3 malucos segurando o freio, eles não vão frear não. Vai deixar o trem matar as pessoas tudo, gente. Vocês estão doidos, anjos? Tão doidos, sim. É muito fácil pra esses 3 eles esquecerem que eles estão no grupo de risco, gente. Parando pra pensar aqui. As pessoas reagem a eles na sociedade como pessoas ricas. Então, eles nem devem se enxergar como pessoas idosas, entendeu? E pra pessoas ricas, que se dane quantas pessoas morrem, na verdade. Na hora de falar de aborto, na hora de falar de tantas outras coisas, a pessoa fica lá falando de, ai, eu sou pró-vida, eu sou isso, eu sou
aquilo. Mas na hora que aperta, na hora que vai ter uma baixa nos lucros da empresa, o que é morrer 5, 7 mil pessoas, gente? Não é? Gente, é a prova viva de que as pessoas ricas estão cagando para as pessoas pobres e necessitadas. Você quer entender mesmo o que é pessoa rica? Assiste esse meu vídeo aqui, ó, gente. Assiste esse meu vídeo que era daquele rolê lá do quanto custa o outfit, que eu falo sobre distribuição de renda, por que tem gente que paga 40 mil reais num relógio e tem gente que não ganha 40 mil reais nem o ano inteiro trabalhando todos os dias, de segunda a segunda. Vamos ver se no próximo a gente ri ou chora, né? Que já não tem não chorar daqui a pouco. Se você tá gostando desse vídeo, já confere aí se você tá inscrito no canal e se inscreve agora. Algumas pessoas falaram pra mim que, apesar de estarem inscritos aqui no canal, o senhor YouTube andou desinscrevendo essas pessoas. Então confere se você tá inscrito aqui. Se você não estiver inscrito, se inscreva. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essas verdades, gente. Poxa, olha isso daqui, gente. Isso aqui é gringo, eu vou traduzir pra vocês. O governo lixo força o uso de vacinas obrigatório na gente para ter uma maneira de implantar chips com informações pessoais. Essa pessoa, ela tem que entender que a vacina foi criada assim há um tempo onde não existiam chips que coletavam as nossas informações pessoais, né? E ela foi criada justamente para quê? Para as pessoas resistirem a doenças. Aí é nessa hora que a gente se preocupa, a gente fala assim, mas qual é o sentido disso, anjo? Não há sentido, gente, não há sentido. Às vezes quando eu tava na escola, eu ficava falando assim, meu, como será que essa pessoa que não tá prestando atenção em nada, ela vai viver quando é adulto? Vai viver assim, ó, não prestou atenção em nada e também nem quis prestar atenção depois de adulto. Vai, que doido. Vamos aqui ao próximo. Ah, esse daqui é maravilhosa também. Por favor, não estoure o plástico bolha, porque ele tem ar chinês dentro e o coronavírus pode se espalhar assim. É uma criatividade que, se tivesse sendo usado certo, nossa senhora, ia ser a J.K. Rowling escrevendo aí, ó, livro, baita criatividade, ó. Nossa senhora, ia escrever o novo Harry Potter. Mas não, tá escrevendo o quê? Fake news? Tá escrevendo o quê? Merda para os outros acreditar? Agora, esse ser humano aqui não é teoria da conspiração, mas olha, a menina está dentro de um avião e ela filma ela lambendo a privada e escrito Coronavirus Challenge. Às vezes quando eu falo que eu faço vídeo pro YouTube, as pessoas imaginam que eu tô fazendo isso, né? Porque tem gente que faz de tudo pra tentar 5 minutos aí de fama na internet, incluindo lamber a privada. Eu não sei se ela pegou coronavírus. Mano, essa menina deve estar, ó, uma rave dentro dela, dia e noite ali, ó. Porque essa idiota, essa imbecil, lambeu aonde as pessoas sentam pra mijar e cagar no avião. Por quê, meu Deus do céu? Porque eu não sei, né? O coronavírus tá aí no mundo todo. Mano, vários países fechando, um monte de morte acontecendo, tipo, um monte de gente trabalhando mó pesado contra isso, mano. Você vê uma galera, tipo, médico, enfermeira, galera da saúde, tipo assim, sério, são pessoas que merecem muito, 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 muito enaltecimento e muito amor, que são pessoas que, cara, estão dando literalmente, tipo, 100% do dia deles pra isso, pra combater essa parada. Aí chega uma pessoa dessa que me fala assim, é só um vírus da gripe diferente, gente. O vírus comum já mata milhares de pessoas em volta do mundo da mesma forma que o corona. Claro, da mesma forma. Todo dia na Itália morrem 600 pessoas, né, anjo? E aí ele pega e fala, atinge pessoas debilitadas, crianças e idosos. Engraçado, como economia no mundo todo caindo, menos a China, teoria da conspiração, pura coincidência. Muito drama. Era isso que eles queriam, esse caos. Eu não tô com medo. O certo era todo mundo seguir com a sua vida. Então siga com a sua vida, meu anjo. Mas aí você segue a sua vida, mas não encosta nas pessoas que não quer seguir a vida, tá? Porque você também não pode ser um babaca e levando o vírus pra quem tá esperando o vírus passar, baixar essa curva, tá? Para as fake news dizendo que a igreja vai fechar durante esse período onde o coronavírus está se espalhando, isso é mentira. Na verdade, a igreja tomará providências para higienização, para evitar o vírus e outras medidas, mas não fechar a igreja. Enfim, abram a matéria e vejam. Querida que escreveu isso, não é
é fake news. Assim, a gente tem, assim, algumas pessoas da igreja que estão querendo continuar os cultos, o que me deixa, assim, bastante preocupada. Tem gente na televisão, tem um canal que só passa coisa de igreja. Aí tem um cara lá de máscara, dando as contas da igreja pra pessoa depositar o dízimo. A pessoa não pode trabalhar, porque se trabalhar vai infectar. Tem gente que tá tendo que trabalhar porque não tem outra alternativa, porque sim, né, quarentena é um privilégio. Esse cara vem cobrar o dízimo da igreja. Você acha que Deus não vai querer que você use esse dinheiro pra se ajudar nesse momento? Ou pra ajudar o seu próximo, o seu vizinho, o seu familiar, o seu amigo, etc e tal? Deus quer, gente, o quê? Deus quer o amor, sabe? Deus não quer o dinheiro. Quando eu vejo a galera falando que a igreja não vai fechar, não pode fechar, que não sei o que de não sei o que lá, eu me preocupo, porque só quem tá falando pra não fechar as coisas são os empresários, e eles não querem fechar porque eles não querem perder dinheiro. Eu não entendo por que a igreja tá querendo não fechar também, né? Não faz muito sentido, não é mesmo? Poxa, crush, eita de acho. Aí a próxima é assim, ó, vamos chamar de vírus chinês. E há o remédio que o Trump anuncia que promete nos livrar desse vírus de Trump. Cientistas, eles falam que as vacinas, as curas, elas demoram muito tempo, porque elas precisam ser comprovadas e precisam ser testadas de N maneiras. Então, uma vacina, ela demora, tipo assim, muito mais de um ano pra você poder ter uma vacina efetiva e eficaz que vai dar um jeito no coronavírus. Falar de cura agora é uma técnica pra gente continuar a nossa vida e não fechar as paradas, sabe? Porque estão cagando de medo da economia, mas ninguém tá cagando de medo que vai ter gente, que vai ter algum familiar, uma situação triste e ruim. Aí tem outra aqui que falou assim, a China praticou o genocídio biológico contra a humanidade, acorda, planeta Terra. Os maiores genocidas são aqueles que estão falando pra gente continuar a nossa vida, que tá falando pra gente não fechar os nossos negócios, que tá falando pra gente não obedecer as regras pra ficar em casa de quarentena. Isso não é uma gripezinha, gente. Quando a pessoa fala que isso é uma gripezinha, que outras gripes matam muito mais, essas pessoas, elas estão induzindo as pessoas a entrar, a ficarem numa situação de risco. Elas estão induzindo as pessoas a ficarem vulneráveis a esse vírus, gente. Podendo não morrer. Pode ser que essa pessoa não morra, mas pode ser que ela leve esse vírus pra outra pessoa do grupo de risco que morra. É sério, sabe? Deus que me livre e guarde. Coronavírus chega ao Brasil patenteado por Bill Gates. Bill Gates fez assim, poxa, quem é meu maior concorrente? A Apple, né? Vou fazer o quê? Vou fazer um computador novo? Vou fazer aqui um telefone novo? Não, vou fazer um vírus. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Esse daqui, gente, não é print, tá? Mas eu vou ler pra vocês, porque isso aqui foi vídeo. Um cantor falou assim, 30 milhões de pessoas no Brasil que tem HIV, 30 milhões. Aí a gente já começa... Como? Falando, anjo, você tá falando coisa errada. Porque não são 30 milhões de pessoas que têm HIV no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são 866 mil pessoas portadoras de HIV, tá? Não são 30 milhões, não. Não só satisfeito depois de falar uma grande idiotice, ele vai lá e fala assim, vamos ser sinceros, ninguém usa camisinha. Fale por você, que você é um idiota completo, né, querido? E aí ele fala assim, agora 900 casos de coronavírus tem que usar máscara? Não sabe de nada, porque a máscara quem usa é quem tá com o vírus, né? E eu fico tão triste, que a minha infância inteira foi ouvindo esse cantor. Eu fico tão chateada quando a gente gosta de alguém e descobre que esse alguém é um trouxa. Mas tudo bem, né? A gente vai se cercando de pessoas legais e a gente dá um jeitinho. E acabou de acontecer agora, um pouquinho antes da gente começar essa gravação, um pronunciamento oficial do nosso queridíssimo presidente, sensatíssimo só que não, que ele disse o seguinte, era um pronunciamento sobre o coronavírus, que por causa do histórico dele de atleta, se ele pegasse o Covid-19, ele só ia ter uma gripezinha, um resfriadinho. Que tipo de esporte que ele fazia? Porque pra ele fazer flexão do jeito que ele faz e pra ele fazer embaixadinha do jeito que ele faz, gente, modalidade esportiva que ninguém nunca nem viu nessa vida, ele não foi, né, num pronunciamento, e foi toda uma equipe que está sempre junta com ele. E aí questionaram, e aí, por que agora vocês estão sem máscara? E quando você tava com o Bolsonaro, você tava de máscara? Ninguém respondeu. Foi a maior vergonha. Aí a pessoa que tava, né, ali organizando as coisas ficou com dó e falou, ai, vamos esperar a próxima pergunta. Tamanha vergonha. Vergonha, gente. E eu queria muito lembrar vocês, gente, que o Bolsonaro fez uma viagem pros Estados Unidos pra um evento chamado Mar-a-Lago, onde ele encontrou o Trump e tal. Quando ele voltou de lá, e foi quando ele convocou a passeata, etc, etc, a galera em volta dele já começou a todo mundo já ir pro hospital, porque já tava dando ruim, a galera já tava
sentindo ali com sintomas do senhor coronavírus batendo na porta. Aí entra um rolê muito doido, porque o filho do Bolsonaro contou pra Fox News que ele tava com coronavírus, aí a Fox News anunciou, ele falou que era fake news da Fox News, aí a Fox News desmentiu, mostrou o vídeo dele falando que tava assim. Eu acho que não tem teste pra gente fazer, porque o Bolsonaro tá fazendo todos. Porque todo dia ele falou, fiz mais um teste e deu negativo, fiz mais um teste e deu negativo. Gente, ele acabou com os testes aí do coronavírus no Brasil, porque ele tá fazendo tudo. Eu acho que ele tá achando que o teste do coronavírus é tipo um teste de múltipla escolha. E uma hora ele vai fazer, vai dar negativo, né? Só pode ser isso, gente. Só pode ser isso que esse cara tá fazendo. Inclusive, o motorista dele hoje deu entrada para fazer os exames, porque está com suspeita também. Atleta intocado. Não tá não, viu, gente? Só rindo pra gente não chorar, não é mesmo, meus anjos? Inclusive, neste pronunciamento oficial, ele também falou uma outra coisa, gente, que se já não bastasse uma besteira, né? São muitas, gente. É tipo Gremlin, você joga água no Bolsonaro, o Bolsonaro vai falando o quê? Besteira. Vamos lá, ele disse assim, devemos sim voltar à normalidade, devem abandonar o conceito de terra arrasada, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Ou seja, este doido tá mostrando que o quê? Que a inteligência é o forte da genética da família dele, né, gente? Que a gente já começa com o quê? Com o filho dele falando um monte de asneira e ele também vai. Herdou dele, né? Gente, não existe a hashtag Vamos Parar o Brasil à toa, porque a gente realmente precisa parar o Brasil. Neste momento, a gente precisa pensar muito mais em seres humanos do que na economia do país, tá? Porque do que vai adiantar a gente manter as coisas abertas, as pessoas indo nos lugares, consumindo, gastando dinheiro, se a população for passar por, um monte de morte, Brasil? Não faz sentido isso, gente. E, assim, eu não sei como ele não foi processado, indiciado, preso. Porque o que ele está fazendo, gente, é criminoso. É criminoso, gente. É um crime de responsabilidade. É um crime contra a saúde pública. Sorte que a gente tem, sim, como ver fontes confiáveis. Mais uma vez eu vou falar aqui sobre o Átila Yamarino, que sempre dá notícias claras, reais sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Tem também o canal das cientistas que vieram aqui. A Ana e a Laura são duas cientistas que já vieram aqui no canal, você pode assistir o vídeo com elas aqui. E elas têm um canal que se chama Nunca Vi um Cientista, e elas também fazem lives lá, estão falando super sobre o coronavírus. Vão estar na live aqui no meu canal às 15 horas na quinta-feira. É só lembrar de 15 horas quinta-feira, que vai rolar aqui com a Karen Bacchini e também com elas. Então, gente, a gente tem onde achar coisa confiável. Não vamos cair nas teorias de conspiração, coisa nenhuma de que o Bill Gates tá fazendo negócio. Bill Gates tá fazendo nada, gente, de coronavírus. Fiquem tranquilos aí e vamos ficar dentro de casa. Vamos parar esse Brasil, porque quanto mais antes a gente parar, melhor vai ser pra gente. Inclusive, eu quero que vocês conheçam um site que se chama rendabasica.org.br. Lá tem tudo explicadinho sobre uma possível renda para os brasileiros pobres que vão ficar afastados do trabalho por conta, né, de ficar dentro de casa por conta da quarentena. Enfim, lá tem tudo bonitinho, você pode ler tudo com muita atenção e você pode assinar para participar também desse projeto para você. E fale sobre isso com as pessoas, porque a gente tem que parar pro coronavírus passar, a menor quantidade de pessoas se infectar, a gente não causar um colapso aí nos hospitais do Brasil e o máximo de pessoas possíveis sair dessa situação de buenas, e só lembrar disso como um momento muito pesado que a gente viveu. Beleza? Deixa aqui nos comentários qual foi a teoria de conspiração mais bizarra que você ouviu nesses últimos tempos de coronavírus, tá? E me conta também como é que você explicou pra pessoa, se você falou assim, meu Deus do céu, deixa essa pessoa pensando assim. Conta aqui pra gente nos comentários que eu vou gostar de ler. Um beijo enorme pra vocês e tchau!